Olha, nesta segunda-feira, hoje, acontece o lançamento do projeto Transporta Soluções de Mobilidade Urbana. Trata-se de uma ideia nova que envolve a utilização de tecnologia para mapeamento das áreas de acordo com as linhas que já existem e as necessidades das pessoas. E sobre esse lançamento, nós estamos recebendo aqui o empresário do setor de transporte privado da capital e líder da Transporta. O Marcos Lira veio aqui para bater um papo com a gente, explicar melhor, nos passar essas informações, como elas vão acontecer, diretamente para o público, diretamente para as empresas, como deve acontecer tudo isso em primeira mão. Por mais que esse lançamento aconteça hoje, a gente está curioso e a gente já quer entender um pouco mais sobre esse assunto. E é por isso que ele já se encontra aqui no estúdio e ele vai poder passar toda a informação a respeito desse projeto. Com certeza vocês viram a necessidade, têm analisado a necessidade da população, o quanto a população tem sofrido, o quanto a população tem clamado e verdadeiramente para uma capital é algo que chama bastante atenção, inclusive reflete nas demais capitais dentro do Brasil e isso não é legal. Quando a gente lembra que nós moramos num estado onde é referência na saúde, é referência no empreendedorismo, é referência na arte, na música, é referência na inteligência do povo piauiense. E é importante que a gente tenha, sim, a oportunidade de poder ver o nosso povo ir e vir e poder trabalhar e poder movimentar a economia dentro da capital de uma forma mais séria, levada mais a séria, porque a população é quem está sofrendo. E hoje você vem aqui, Marcos, dar uma boa notícia, fale um pouco desse projeto para a gente, como é que ele vai funcionar, como é que ele vai acontecer, para a população já ficar atenta. Bom dia, Vanusa. Bom dia a você que está aí de casa nos assistindo. Teresina tem um problema, não é dessa gestão, das gestões anteriores. A gente tem um sistema de transporte estático. O que é um sistema de transporte estático? Você tem rotas de ônibus, que são veículos grandes, que gastam muito combustível. E esses veículos hoje eles não conseguem atender a cidade toda. Mesmo sem greve, a gente não consegue que eles acessem bairros como Santa Maria da Codipe, Teresina Sul. Isso aconteceu por causa do Minha Casa Minha Vida. A cidade toda foi deslocada para a periferia. Só um minutinho, a gente vai voltar a conversar novamente, porque os nossos técnicos vão ver aqui o microfone do Marcos Lira e ele vai poder fazer essa apresentação novamente aqui, explicar perfeitamente bem como vai acontecer esse projeto. O que chama a atenção da população é que venha algo que possa transformar e venha algo que possa verdadeiramente fazer com que as nossas empresas possam ter uma oportunidade de oferecer qualidade. Nós estamos no século XXI, era digital, o mundo da tecnologia e o que vem para nos trazer benefícios e trazer benefícios para dentro da capital, para o nosso povo, melhor ainda. São as novas tecnologias, o novo olhar dos empresários que estão trazendo a oportunidade da gente ter qualidade, de ir e vir. E é por isso que a gente convidou o Marcos Lira, empresário, para que ele pudesse conversar com a gente. A gente estava com um probleminha aqui com o nosso microfone, mas já está tudo ok, produção? Está tudo ok? Ok. Tá tudo ok aí? Ou ainda não? É bom porque quem está em casa, quem está aí atento com a gente, quem está ligado com a gente, já sabe. Olha, Vanusa, eu não prestei atenção. Agora que você está falando, eu vou prestar atenção. Vou ficar ligada em que informação é essa. Tá tudo ok, meninos? Podemos então conversar? Marcos, você vai ter que repetir tudo que você falou para que a gente possa levar essa informação mais clara para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Bom dia você que está de casa. As pessoas, quando vem a questão do transporte público, elas pensam o ônibus passa, o ônibus não passa. Elas tratam o problema simples assim. A questão é que a gente vem passando por... E você falou de gestões, Não é gestão de agora? Não. Isso é de gestão anterior. Na verdade, o nosso transporte público é do jeito que é desde 1980. Sim. Capitais como Curitiba e São Paulo, existe um sistema que é mais desenvolvido do que o que a gente tem, que eu desenvolvi, mas ele trata de gerenciar a demanda de viagem. O Minha Casa Minha Vida colocou quem mais precisa do ônibus para morar nas extremidades da cidade. Teresina Sul, Porto Alegre, Torquato Neto, Usina Santana, todos esses projetos levaram a pessoa para mais longe. E o ônibus, ele é um veículo de grande porte.
esse veículo de grande porte, para ele ser viável economicamente, ou seja, para conseguir pagar o piso que o motorista está pedindo, para conseguir pagar o cobrador, ele precisa rodar em rotas lucrativas. O que é uma rota lucrativa hoje? Uma rota que tem muitas pessoas por quilômetro rodado. A pandemia fez com que as pessoas, e a greve e a paralisação total do sistema, fez com que as pessoas desenvolvessem outras maneiras para ir para o trabalho, para a escola, para a saúde, e isso meio que quebrou a viabilidade do sistema de transporte público na sua totalidade. Então hoje você tem rotas que tem poucas pessoas em algumas partes das linhas. Então você precisa de um sistema, como é o que nós temos, que ele regula o ônibus rodando vazio. Toda vez que vocês veem um ônibus rodando vazio, aquilo dali é dinheiro público jogado fora. Aquilo dali o contribuinte precisa pagar para aquele ônibus rodar vazio. Então as pessoas acham que o problema é só o ônibus não passar. O ônibus passar vazio também é um problema sério. E capitais como São Paulo, Curitiba, eles têm softwares em tempo real que eles regulam para que o ônibus só atue onde tem muita gente. Aí você tem vans, no Rio de Janeiro você tem as vans lotação, que são responsáveis por entrar nas ruas mais estreitas, nas periferias, nas comunidades, para não deixar a comunidade que tem menos gente, menos demanda, mas continua tendo demanda de transporte. Então você precisa de um software, como é o que nós temos, certo? E isso daqui que eu estou falando não é conceito. Durante a pandemia nós transportamos 2.500 pessoas para 180 bairros, 24 horas por dia, 6.000 quilômetros rodados por dia. E como é que a gente faz? A gente tem um software que projeta o veículo sair da garagem do tamanho certo. Então a solução para Teresina não é milhões sendo colocados dentro do transporte público, porque o nosso transporte público hoje é obsoleto. Não tem nenhum tipo de software. A gente não consegue que o usuário tenha o monitoramento por aplicativo. Hoje tudo que a gente faz está no aplicativo. Então a gente tem uma capital como Teresina que não tem nenhum tipo de sistema, não tem nenhum tipo de aplicativo para o usuário. A gente não ouve falar de atendimento ao usuário, ouvidoria do transporte público. Então, transporte hoje moderno, você pega os exemplos de São Paulo, Curitiba, Bogotá, que são cidades que se reinventaram através do transporte público. Então eles têm sistemas que projetam, eles sabem ler a demanda do usuário. Aqui em Teresina não existe nenhum número confiável sobre a demanda de transporte público. A gente não tem nenhum número aberto à população que diga qual é a demanda, quais são os bairros que estão sofrendo mais. Você tem uma noção por alto, porque os gestores públicos, eles conhecem a demanda da população, mas número mesmo não existe. Então, o nosso sistema, ele vem... A gente já está soltando o link do aplicativo, ele é um projeto experimental, nós não temos nenhum apoio institucional, isso é uma iniciativa que eu tomei com essa última greve. A gente atende hoje empresas, a gente é prestador de uma grande empresa varejista para o Nordeste, então a gente transporta funcionários através desse nosso sistema para o Nordeste em 7 centros de distribuição, a gente já transportou os maiores call centers daqui. Então, o que a gente está fazendo? A gente está abrindo o nosso sistema para a população de maneira gratuita, o sistema, onde a gente está, as pessoas estão se cadastrando, estão colocando onde moram, qual a parada de ônibus que elas usam, que horas vão e que horas voltam. E a gente tem as linhas. Então, essa informação que a população está nos dando está virando demanda de viagem. Essa demanda de viagem a gente está chamando alguns parceiros nossos para operarem as linhas de ônibus que não tem nenhum tipo de atendimento. Por exemplo, nós temos hoje a demanda dos universitários. 10 horas da noite, o que você vê de universitário por aí, aventurando carona, sem ter alternativa de correndo transporte. Riscos de morte, de assalto. E por mais que ele queira pagar, tem motorista de aplicativo que não quer ir. Que não aceita a viagem, não então aceita, ele fica literalmente no meio da rua. Marcos, você está falando num assunto muito interessante. A cidade cresceu. Isso é que a gente precisa entender. A cidade cresceu, o estado está crescendo, as cidades estão crescendo. E o que a gente tem percebido? É o que você falou. Se perdeu a noção da quantidade de pessoas e de jovens que moram um pouco mais distante. Por exemplo, quando se trabalhava em Timon e que se fazia uma rota até o Renascença, as pessoas diziam que era uma viagem. Eu sou dessa época, né? Lá nos anos 1992, 93, todo mundo dizia, você está viajando de Timon para o Renascença. Eram 2 ônibus que você pegava. O que acontece? Nós estamos em pleno 2023.
O que era para ter melhorado a qualidade, na verdade, a população cresceu, os bairros estão crescendo, tudo está ficando mais distante, Altos já é praticamente você ir trabalhar em Altos e voltar. É a realidade que a gente tem que deixar claro para a sociedade. Mas não se modernizou quando o assunto é ônibus na cidade. Isso é um fato. E aí o que acontece? A população tem sofrido. Porque, gente, não é brincadeira não. Você pegar um aplicativo, nada contra os aplicativos, graças a Deus eles estão aí para nos dar esse apoio nesse momento. Mas assim, tem gente que tem dia, gente, que não tem R$1 no bolso. Como é que você vai se deslocar de um bairro como a Morada do Sol ou até mesmo Porto Alegre para vir para a capital pagando de 30 a 40 reais por uma viagem e voltando com esse mesmo valor? Me diga qual é o cidadão que ganha salário mínimo que vai pagar 80 reais para ir para voltar. É melhor trabalhar em casa. E vai trabalhar em casa, como é que vai ficar a economia? A economia que gira, precisa que a população gire também. Precisa que a população saia de casa, que a população vá trabalhar. E, nesse momento, a população está praticamente tirando da boca da família para pagar transporte, para ir trabalhar e para voltar. E muitos estão deixando de trabalhar. Né? Isso não é brincadeira, não. Isso é sério. Então, assim, Marcos, quando vocês trazem um novo projeto, uma nova oportunidade da população ter consciência, nesse momento que se abre os olhos da população e a população verdadeiramente tem que ficar de olho no que é melhor para elas e para a própria cidade, para o próprio estado. Porque a gente só vê uma cidade se desenvolver quando verdadeiramente a população tem que ter consciência que o novo tem que chegar. A população precisa desse apoio. E aí eu pergunto para você, bom, você já explicou mais ou menos como vai funcionar, vocês já estão, de uma certa forma, já trabalhando com as empresas. Eu queria que você desse um pouco mais assim, de feedback para quem está em casa agora, de como, para mim, eu aqui com você, para a gente levar essa informação para quem está em casa, né? De como vai trabalhar as empresas, você já disse mais ou menos como elas podem fazer, a população também, mas mais abertamente, como encontrar essa oportunidade de chegar até vocês. Porque o que eu entendi é que se tem uma quantidade X de pessoas no bairro X, e aquelas pessoas entram em contato com vocês, se cadastram, obviamente vai ter transporte de vocês passando por aquela região naqueles momentos necessitados. Então isso é maravilhoso, né? Na verdade, se você for comparar Teresina com outras capitais, a gente voltou no tempo. Se você for pegar, por exemplo, São Paulo e Curitiba, né, você tem diversos modais, você tem muitas... Né? O que eu já propus? Cheguei a propor para a S-Trans, para a Assembleia, para a Câmara de Vereadores. A solução não é outra empresa. Se a gente romper com a licitação, a gente vai gerar um precatório que a gente vai passar os próximos anos pagando. Se a gente trouxer outra empresa nova, não tem nenhum sistema de transporte público hoje no Brasil lucrativo. Então, para você trazer uma empresa nova, você precisa oferecer condições. Então, a solução que eu levei para eles é a solução que eu estou adotando agora de maneira empreendedora, iniciativa privada, com um poder de fogo muito menor do que se fosse, por exemplo, a prefeitura. Eu falei para eles, olha, a solução para a Teresina está na nossa própria frota. É a gente chamar quem é dono de micro-ônibus e van, quem é dono de aplicativo, quem é dono de táxi, e a gente repovoar todas as rotas. O ônibus só roda onde tiver viabilidade financeira. Ele só vai rodar nas rotas com maior quantidade de pessoas. Depois você coloca um micro-ônibus para sair da garagem. Por quê? Porque ele é mais econômico. A gente gasta muito errado o dinheiro do contribuinte com ônibus rodando vazio. Então, ônibus só roda onde tem viabilidade, onde tem massa de passageiros. Depois daquilo dali, você tem o micro-ônibus e o dono de van. E você tem o motorista de aplicativo e o taxista fazendo a linha lá na ponta, onde já está 2 anos sem rodar ônibus. Dessa maneira, você gera uma economia para a cidade, porque a gente tem que reconhecer que a gente está num período de crise profunda. Então, não é chegando e dizendo, vamos gastar não sei quantos milhões, não vai resolver. O que a gente precisa é de um sistema que dê um aplicativo que a pessoa possa se manifestar que vai usar o ônibus de casa, ela possa acompanhar o ônibus, você tenha controle de pontualidade, os gestores públicos tenham isso. Como vai funcionar a questão financeira, o lado de quem vai utilizar esses transportes? Então, a gente está tentando uma iniciativa, o nosso projeto não é político, o nosso projeto é logístico. Então, o que a gente quer fazer hoje? Baseado nessa demanda, então, quem quiser saber um pouco mais de como vai funcionar, segue lá no Instagram, @transporta, com TTA, que a gente vai divulgando as informações, certo? Vai lá, se cadastra no nosso banco de dados, você vai dizer onde você mora,
que rota você pega para ir, que rota você pega para voltar. A gente vai usar exatamente a mesma nomenclatura e numeração das rotas que as pessoas estão acostumadas a pegar ônibus. O nosso sistema vai funcionar nas rotas de ônibus. Vejam bem, a gente não vai invadir o trabalho do CETUT. A gente vai operar onde não tem ônibus e onde não tem ônibus no horário. Pode até que tenha no horário de pico, a gente vai operar naqueles horários que não tem disponibilidade de veículo. Então a pessoa vai lá, se cadastra, a gente vai acessar nosso banco de dados de parceiros. Esses motoristas eles passam por checagem de antecedentes criminais, nota de avaliação nos aplicativos, perfil de personalidade, e a partir dessa seleção ele é direcionado para operar. Ele vai cobrar por recomendação nossa entre R$ 5 e R$ 7. Certo? Isso é uma coisa que a gente não controla e enfatizando novamente que provavelmente a gente vai sofrer alguma retaliação, né? Nós não estamos cobrando pelo sistema. Eu quero dar uma demonstração para a cidade que o nosso sistema funciona, o nosso sistema economiza o dinheiro do poder público para gerenciar o transporte. O nosso sistema ele coloca o veículo do tamanho certo, na hora certa, fazendo a extensão da rota correta, de acordo com a demanda de viagens da população. O foco não é o ônibus, o foco é o passageiro. Sim, da qualidade, né? O foco é você entender a necessidade. Nós temos 3 necessidades básicas que hoje estão sangrando, né? E a gente vê o governador que está querendo fazer um grande trabalho, está empolgado, está fazendo propaganda das ações dele. Eu estou fã do nosso novo governador. Verdade. E a gente vê que ele está dizendo que quer trazer novas indústrias. Sem um sistema de transporte razoável, não vem novas indústrias. Sem um sistema de transporte razoável, tem evasão escolar. Sem transporte razoável, acumula cirurgia, porque a pessoa não vai buscar o tratamento. Diálise atrasa, tudo atrasa. Então, o sistema de transporte público... A própria economia não funciona. A gente vê a Câmara parando as discussões para votar empréstimo para habitação. Gente, tem que parar tudo e só voltar a trabalhar na hora que resolver o transporte. Porque a vida das pessoas que mais precisam está parada. Verdade. Então, a nossa iniciativa ela vem oferecer, ela não vai resolver o problema. O transporte público ela é um somatório de necessidades. Então, o nosso sistema vem começar a dar uma demonstração. A gente tem a UFP... Que a cidade não pode parar. A gente tem a UFP, né? Que a gente já opera algumas linhas para a UFP. A Universidade Federal, para Timon, é carente. Para a Zona Sul é carente, para a Zona Norte é carente. Para todo lugar é carente. Para todo lugar é carente. Para todo lugar é carente. E outra coisa, quantas pessoas querem ir e vir, né? Obviamente fazendo investimento justo e, de uma certa forma, com segurança. As pessoas querem isso e elas querem não passar tanto tempo de espera. A gente sabe que a qualidade psicológica das pessoas também está nisso. Olha, vocês não têm ideia, uma das coisas que mais me dói no coração, que até hoje eu não entendi, é algo que eu clamo muito. Gente, se não tem ônibus, por que não libera essa via? Né? Já foi liberado? Porque hoje eu não senti isso. Eu não senti, a população não está sabendo. Foi divulgado para a população? Foi divulgado, pois população pode passar, viu? Não vai ter multa, não. Mas mesmo assim, gente... Mas tem gente que está em dúvida. Hoje, por exemplo, a gente quase não passa ali depois da ponte da João 23 para chegar ao centro de Teresina. A população não está tão bem informada assim, não. Então, a gente tem que ir para as redes sociais como comunicadores e informar. A questão é, precisamos de qualidade para ir e vir. E eu gostaria de dizer como é que as pessoas vão poder saber um pouco mais desse lançamento hoje. Lá no nosso Instagram, @transporta, TTA no final, certo? E eu queria também aproveitar esse espaço e dizer que o problema do transporte público não é só do ônibus. Os motoristas de aplicativo estão tendo dificuldades de operar, vocês estão vendo que está demorando cada vez mais pedir. Vocês estão vendo que os táxis, desde sempre, a moral deles lá embaixo, porque às vezes... Muitos tiveram que vender seus carros na época de... Falta uma melhoria na política pública para o transporte de maneira geral em Teresina. Todo mundo que está operando, os donos da empresa de turismo, eles estão em dificuldade financeira também. Então, esse meu projeto, ele vem aproveitar o que nós temos. Gerar uma economia popular, gerar uma economia solidária, né? E isso é uma iniciativa minha como empreendedor. Eu não estou ganhando nada com isso, a não ser mostrar o meu serviço. E isso, o nosso sistema ele administra várias outras funcionalidades de frotas, né? Partindo desse pressuposto que o carro não pode sair da garagem sem ter o tamanho correto,
sem ter a rota dele, sem ter o horário de chegar, o horário de sair, o número de passageiros que vai transportar. Okay. Então, é importante que nesse momento a gente realmente se dê as mãos para a gente resolver o problema de transporte da cidade, porque é uma questão que está inviabilizando nossa cidade. Para encerrar essa conversa boa aqui, a gente lembra que as empresas que quiserem também entrar em contato para daí então levar ou trazer seus funcionários também podem entrar em contato com vocês através... @transporta, na verdade hoje todas as empresas que culturalmente e estruturalmente já trabalham com funcionários, a gente presta serviço para eles. Então hoje cada vez mais empresas estão procurando um subsistema para que os seus funcionários possam ir e vir, porque hoje o sistema de transporte público, seja o que for, não está mais atendendo. Tá certo. Marcos Lira, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? A gente espera soluções imediatas, rápidas para ajudar a população. Muito obrigada pela sua presença, tá bom?